Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari Jorge, estamos de volta para mais um Flama Podcast. Oi, Flá! Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tudo bom? Ai, que bom! A gente estava aqui experimentando alguns problemas técnicos, mas conseguimos vencê-los. E aqui, Viva! e aqui estamos. Estamos. E E hoje hoje, o assunto vai ser quente, não vai? nossa, só babado. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o Big Brother Brasil. E é claro que a gente vai falar sobre o Big Brother Brasil, porque a gente acha que é quase que um experimento antropológico, e é realmente, né? É um experimento ali com pessoas, em momentos e situações muito complexas, muita gente junta numa casa, muita gente diferente, dividindo o mesmo banheiro, o mesmo lugar por 24 horas por dia. Você não tem aquele momento que você fala assim, putz, cara, eu preciso do meu cantinho, vou lá e ficar, sempre tem alguém junto. Então, e porque tem trazido muitos babados, né? Muita treta está acontecendo nesse Big Brother e que tem a ver muito com o que a gente gosta de falar, que é padrão, Corpo. corpo e padrão de beleza. Então, Isso. iremos trazer hoje para vocês. Mas fala aí, você assiste? Não. O último, Mas você você não assiste? assistiu? Eu já assisti. O último que eu assisti foi da Grazi Massafera. Nossa, Mari, faz Eu mil estava na anos. faculdade ainda, tem muitos anos. E aí eu resolvi que eu não ia assistir, que eu achava meio chato. E tudo bem se você gosta de assistir, porque eu acho realmente que é um experimento, mas eu fico meio com preguiça de tanta treta. Inclusive, vou até complementar do treta aqui, porque tem uma série que chama Treta, que eu acho que está no Prime ou no Netflix, eu não sei. E eu tentei começar a ver, mas eu sou essa pessoa que, quando o conflito se cria, eu sou a pessoa que dá um passo para trás. Eu não gosto de conflitos. Então, para mim, deixou de ser uma coisa que me instiga a ver. Então, não é uma coisa que eu goste. Eu me sinto frustrada. Aí eu fico vendo esse monte de homem babaca falando um monte de porcaria sobre mulher. E aí eu falo, eu não vou ver isso, não. Desculpa, sabe? A vida já tem problema demais. E aí eu parei de ver. E você vê? O último que eu assisti foi o da Juliette. Foi esses dias, 2 anos Foi, atrás. foi na época da pandemia, foi. É, E eu gostei demais de assistir, assim. é. Os primeiros ali da Grazi também, os primeiros eu Primeiros. assistia total, assim, Eu né? também. Eu também. E aí depois eu dei uma parada e aí no da Juliette eu voltei. Não, Mas agora eu tenho acompanhado muito pelas redes, não tô assistindo não, assim, só acompanhando pelas eu redes. nem pelas redes. Só pelo que eu ouço que chegar em mim não, pelas redes, assim, o que eu ouço chegar, vem, e aí a gente resolveu falar, muito por causa das tretas com relação a corpo mesmo, a se vestir, e que a gente quer trazer isso para vocês de novo, que a gente acha super, hiper importante. Então, desculpa se a gente não souber exatamente o que está acontecendo, a Flávia deve saber mais do que eu, mas a gente vai falar do que realmente importa, e é isso, por isso que a gente quis trazer aqui. Então, Isso. já voltamos. Um beijo. Beijo. Começa. Oi, Flá, estamos de volta para falar sobre BBB. E aí? E Qual que vai aí, ser? bora? Então, bora. Bora. Então, você falou antes que o BBB é muito essa questão da visão antropológica, né? O que realmente está acontecendo. Então, botar um monte de gente diferente dentro de uma casa, eu acredito que julgamentos, né, questões sociais que a gente ainda precisa amadurecer enquanto sociedade começam a vir à tona. Tanto é que cada edição é um BO diferente, né? Nunca são os mesmos. E a gente achou muito interessante trazer para cá, para o Flama, porque nessa edição estão falando justamente, está assim, mais em evidência, né? A questão de falar do corpo. Do corpo, exatamente. E foi falado do corpo da Yasmin Brunet, né? Eu acho. E teve uma outra menina que você falou que já saiu, porque a gente, né, no caso, eu não vejo. Vanessa, que acho que você falou, que a gente quer trazer aqui também para falar que ela fala um pouco das pessoas que sempre chamavam ela de brega, né? De estarem falando da Isso. roupa dela, do vestir dela, né? E ela se sentia muito mal com aquilo, enfim.
E é claro, né, gente, como a gente já trouxe nos nossos 2 outros episódios sobre padrão de beleza, o mantra que todos temos que falar é: não se fala do corpo do outro. Essa é a primeira delas. Né? O primeiro mantra é: não fale do corpo do outro, porque é um julgamento que tem mais relação com a pessoa que está falando aquilo do que com o corpo do outro realmente. Mas se aquela pessoa tiver minimamente uma questão com aquilo, não estiver bem com aquilo realmente, né, Flá, aquilo vai tocar num lugar muito profundo que é muito doído às vezes, né? Nossa, exatamente. E que às vezes demora muito tempo para cicatrizar aquilo. Uhum. Eu tenho uma experiência assim. Eu vou contar da minha experiência Não, e aí conta, porque eu tenho também. depois. Exatamente. E assim, eu tenho uma pele muito, muito branca. Muito, né? Então, assim, e eu não pego cor. Então, eu posso ficar no sol eternamente e eu não vou ficar bronzeada, sabe? Uhum. Talvez eu vou ficar um pouco rosada, mas se pegar cor vai ser pouca. Uhum. Inclusive bronzeamento artificial. Eu cheguei a fazer uma vez. Sim. Quando eu participei do Miss Pato Branco, você era meio obrigada a fazer. E eu não pegou também muito, assim, sabe? Então, o que dá certo para mim, que daí, como não pegou o bronzeamento artificial, eu precisava ficar morena, porque era o padrão do desfile, eu usei aqueles cremes lá que deixam... Você fica meio laranja, né? E aí eu fiquei toda manchada, mas daí eu fiquei preta, realmente, assim. Então eu sou essa pessoa muito branca. E eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos. Então, olha só, isso já faz 16 anos e eu lembro como se fosse hoje. Então, eu acho que é isso um grande ponto. Quando a gente fala do corpo do outro, aquilo fica marcado e a pessoa lembra. Porque eu, 16 anos atrás, estou lembrando aqui como se fosse hoje. E eu estava na praia. Então, muito branca, e eu passei, tava caminhando, e aí eu passei na frente de 2 guris, né, 2 moleques, assim, na verdade, tipo, da mesma idade que eu, e aí eles fizeram um comentário maldoso, que para muitas pessoas vai soar engraçado, mas para mim feriu completamente, que era assim, que eles tinham falado que eu tinha acabado de tirar o gesso. Então, assim, dizendo que, né, eu tava, tipo, extremamente branca. E aquilo me afetou num nível, que eu era uma pessoa, e ainda sou, que gosto muito de praia. Muito. Eu gosto de caminhar na areia, eu gosto de entrar na água, eu gosto de nadar no mar. Eu não gosto de tomar sol, justamente porque eu não pego cor, mas eu gosto do ambiente da praia, da natureza e tudo mais. E aquele comentário fez com que eu deixasse de frequentar, que eu evitasse, sabe, frequentar. E às vezes que eu ia para a praia ou para a piscina, eu sempre ia com esse pensamento, com essa informação, sabe? Então eu não ficava à vontade, eu ficava me escondendo, eu ficava, sabe? Então foi uma coisa assim que me afetou bastante e que eu precisei realmente fazer terapia, assim, comigo mesma, sabe? Ver que eu estava deixando de aproveitar um ambiente que eu gostava muito por conta de um comentário extremamente babaca e que, de novo, veio de homens, né? Não de mulheres. Mas não necessariamente vem só de homens. Exatamente. Sim. Sim, né? Nesse caso foi, que o caso do Big Brother também é, que a gente já vai chegar lá. Mas foi algo que me afetou bastante e eu precisei muito ressignificar, sabe, conversar comigo, e hoje, assim, eu não tenho tantos problemas, né? Eu consegui já me aceitar, dizer, não, essa é a minha cor mesmo. É que aí também tem outra questão, né? Como a gente está num país tropical e tem muito essa cultura da praia, parece que é errado você não estar bronzeada, né? Então, é uma situação, assim, bem difícil, que a gente tem que realmente refletir, e aí é o que a gente sempre fala assim, né, de seguir pessoas que passam pela mesma situação, né, ainda mais aqui em Florianópolis, a gente vai na praia, a gente vê gente de tudo que é jeito, né, de todos os corpos e também de todas as cores. Então eu comecei muito a reparar isso e hoje estou melhor, mas apenas para ilustrar o quanto um comentário
que pode soar numa brincadeira, pode machucar a pessoa e privar ela de fazer coisas que ela acha legal, né? Então é bem complicado falar do corpo. Eu acho que é muito doído, né? Na verdade, não foi falado, ainda bem que não foi falado para ela na cara dela, mas não sei se alguém eventualmente falou alguma coisa para ela depois, né? Estavam ainda não. 3 homens, né? Não 3 sabe. homens falando. Mas eu acho que assim, a gente não entende a dor do outro, mas você tem um conflito com você mesmo com relação àquilo que talvez outra pessoa tenha, porque no final das contas, a gente vive num mundo patriarcal e machista que quer que as mulheres sejam com um corpo que não existe, né? Quer que seja de uma cor que não existe, com o peito que não existe, com a bunda que não existe. A gente falou isso no nosso último coisa do padrão lá da menina que morreu, né? Fazendo cirurgia plástica no joelho, né? Estava fazendo em várias coisas, mas uma delas era para diminuir o joelho, porque tinham falado com ela que o joelho dela era gordo. E a mulher era mais padrão impossível. Então, assim, é claro que a maioria de nós mulheres vai ter questões e vai se sentir, né, doída em algum lugar. Depende do tanto que a pessoa já está na terapia há muito tempo ou não, do tanto que a pessoa conseguiu refazer aquilo dentro de si mesma, que foi uma coisa que eu consegui, que antigamente eu ficava puta, e eu xingava, e eu juro, eu ficava muito puta. Hoje em dia eu fico puta, mas para mim é uma coisa suave. Eu falo assim, cara, isso é um problema dessa pessoa, e amém. Né? Mas como assim? Você fica chateada quando falam de você ou quando você vê falando do outro? Não entendi. Dos dois, certo. Eu acho. Mas quando, assim, porque eu acho que acontece em alguns casos, que estava com alguém comigo no carro, a gente estava no carro, e a pessoa obesa atravessou, obesa mórbida atravessou, eu falei, nossa, como é que deixa chegar desse jeito? Eu olhei e falei assim, né, a obesidade mórbida é uma doença, né, como qualquer outra doença, ele é obeso mórbido. Ele está saindo na rua, pelo menos isso, porque a gente realmente quase não vê aqui no Brasil obeso mórbido andando na rua, eu pelo menos não vejo. Mas assim, na hora que eu estou em São Paulo, que é um mundo, mas imagino a dificuldade que esse povo deva ter de viver a vida, porque realmente os olhares são muito cruéis, né? E o pior é falar. E aí a pessoa falou comigo, eu falei, olha, mas obesidade mórbida é uma doença, né? Como qualquer outro, como uma pessoa que tivesse vitiligo, você fala, nossa, tem vitiligo, você não ia falar. Né? Mas a doença da gordura é uma coisa que a sociedade critica muito, né? E a gente falou isso no nosso último episódio também, que voltou a ditadura da magreza, que é uma coisa que está muito em alta de novo, todo mundo tomando remédio, todo mundo isso, todo mundo aquilo, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado. Muito, 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 muito complicado. Então, o que eu falo a gente tem que entender, em primeiro lugar, que foi o que eu entendi, que pode ser que doa, sim, já doeu muito em mim. Hoje em dia eu consigo lidar melhor com as falas, né? Que as pessoas falam, ai, é gorda, ai, não sei o quê, ai, tá assim, ai, tá assado, ai, tem celulite, ai, a bunda, ai, o peito tá caído, ai, não sei o quê. O que for que a pessoa falar de mim, ou que virar para mim e falar assim, nossa, mas esse vestido não ficou bom, né? Significa que ela tá te chamando de gorda, né? Ou não ficou bom, no geral, ela tá te chamando de gorda. E aí eu viro e falo assim, mas quem tá vestido sou eu, né? Eu é que tenho que saber se eu gosto desse vestido ou não, se o vestido fica bom em mim ou não. E assim, o meu problema com o meu vestido, na verdade, o meu problema, eu não tenho problemas com o meu vestido exatamente por isso. Assim, eu me preocupo muito pouco com o que o outro vai pensar. Então tem gente que fala assim, você devia usar mais calça skinny. Eu falei, mas calça skinny não é o meu estilo. Eu não tenho que parecer estar mais magra usando uma calça skinny se não é o meu estilo. Ponto. Né? As pessoas falam, eu uso uma calça skinny porque minha perna é mais magra, digamos assim, não sei o que, vou aparentar estar mais magra. Eu falei, mas eu não quero aparentar ser mais magra. Né? O meu ponto não é aparentar ser mais magra. O meu ponto é aparentar eu ser eu mesma, sendo mais gorda ou não. Né? Mas aí a gente está falando de você que chegou num nível. Eu que cheguei num nível. Hoje não se abala pelas críticas dos outros em relação à sua roupa e ao seu corpo. Sim. Mas a maioria das nossas clientes, elas estão buscando alcançar esse nível, né? E aí me veio aqui, assim, que sugestões você, já que você chegou nesse patamar, que sugestões você daria, assim, para quem está começando esse movimento, assim, sabe? Que ela realmente não quer mais ouvir a crítica de quem está ao lado dela, a crítica normalmente. Isso é tão mais profundo, né? Eu acho, eu não sei dizer assim, porque
por mais que eu sempre tenha tido questões com o meu corpo, a minha autoestima nunca foi baixa. Então, eu acho que tem essa questão também. Tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa e que, se não fizer um movimento mínimo, e aí eu vou ser sincera, eu acho que só uma terapia resolve, eu não acho que tem como resolver. Eu acho que a gente ajuda muito na consultoria de estilo, porque se a pessoa encontrar realmente o seu estilo, entender o que é que ela realmente gosta, quais são os padrões, quais são, né, as coisas que se repetem no armário, nossa, eu realmente gosto disso, ela entender isso do armário dela é muito importante para ela entender o estilo. A hora que ela entende o estilo, ela se sente mais confortável, a gente já falou isso aqui várias vezes, ela se sente muito mais confortável com o que ela está vestindo e muito mais segura com o que ela está vestindo. Mas a autoestima sobe um pouquinho? Sobe, mas talvez não consiga chegar no patamar que eu estou hoje, porque talvez a minha autoestima sempre foi mais alta e eu cheguei num momento que ficou bem. Entendeu? Eu cheguei num momento que, para mim, não interessa, não me incomoda mais os olhares nem as pessoas falando. E tá tudo bem. Né? Mas se a pessoa também não dá conta, eu acho que é passinho com passinho, mas eu acho que se for uma coisa mais profunda, eu acho que só terapia para ajudar um passo a mais. A gente, claro, a consultoria de estilo ajuda, mas a pessoa tem que estar pronta também, né? Você sabe disso. Sim. A terapia, sem dúvida, né? É fundamental, assim, para a gente se entender, se conhecer melhor. Mas você sabe uma coisa que eu tenho visto, assim, que eu acho tão essencial quanto a terapia, é a rede de apoio. Também. E a rede de apoio, a gente muitas vezes não pensa muito nessa questão do corpo, mas a questão do corpo, você pode sim ter uma rede de apoio nesse sentido. Por exemplo, aquelas amigas ou aqueles amigos que vão falar positivamente do seu corpo. Sim. Sabe, nesse movimento, assim. Inclusive, isso aconteceu até no Big Brother, só voltando um pouquinho. O que aconteceu? A Yasmin Brunet é uma mulher de 35 anos, belíssima, padrão, que tem sim as suas questões com beleza. Então, acho que isso já quebra um pouco a nossa ideia de que, por ela ser magra, por ela ter um corpo padrão, ela não tem suas questões, né? Acho que a gente viu ali, ela tem inclusive a questão de compulsão alimentar. Exatamente. Então, acho que isso já faz com que a gente olhe. Não, todas as pessoas têm os seus problemas com o corpo. Ou vai ser, né, como você falou, o peito caído, ou a barriga, ou a gordura, ou a cor. Enfim, todas vão ter, né? Sempre vai ter um calcanhar de Aquiles ali que a gente não vai estar satisfeito e que vai precisar trabalhar aquilo. E aí falaram do corpo dela aqui, que o rosto dela era bonito, mas o corpo era estranho. Então foram homens que falaram, né? Ela não sabe que falaram dela. Esses homens já foram punidos de certa forma, porque saíram do programa pelo próprio público. Todos saíram? Estão indo atrás, né, de todos. Então, 2 já saíram. Um, inclusive, saiu ontem. Que foi assim, que tocou, né, nesse... E aí falaram também... então, de novo, ela é uma mulher de 35 anos, e aí falaram, mas ela já não tá tão bonita, ela já foi mais bonita, ela tá velha agora. Então, outra questão. Exatamente, né? Pega na questão do corpo, pega a questão da idade, que para nós, mulheres, isso também é muito batido pelo patriarcado, pelo capitalismo, pela mídia, pelo padrão, né? Sim. Bom, falaram dela. E aí apareceu um outro take, que eram as mulheres falando do corpo dela. E era exatamente o contrário. Do quanto, legal. muito legal. Do quanto o corpo dela, do quanto ela era linda, do quanto ela tinha um corpo perfeito. Mas aí eu fiquei pensando, é disso que a gente precisa, porque essas mulheres que estavam falando, elas estavam falando não na frente, elas também estavam falando assim, nas costas. Então, depois eu não vi se elas realmente chegaram para ela e falaram, só para dizer, caramba, a gente estava babando ali pelo teu corpo, você é muito linda. E eu acho que é esse movimento que a gente precisa, sabe? Dessas pessoas falando assim, nossa, como hoje você está linda. Te dando apoio, exatamente. Exatamente, eu acho que isso... A gente se cercar dessas né? pessoas ajuda a aumentar a nossa autoestima e ajuda a gente se ver, inclusive, com
olhos mais carinhosos, sabe? Porque se o outro tá falando que eu sou bonita, você vai começar a se ver bonita também. Claro que é um processo que não é assim, né, de uma hora para outra, mas você imagina você tendo ali várias amigas te elogiando, uma hora você vai começar a acreditar nelas também, né? Então acho que aliada à terapia isso é bem importante. Inclusive eu estava falando sobre isso, me veio um vídeo que é uma propaganda, ela é bem antigo, mas é um vídeo muito maravilhoso. Não sei se você já viu do cara fazendo um autorretrato seu. Então você vai e você precisa dizer para ele como que é teu olho, como que é né, como que você é fisicamente. Ele te desenha. Sim, sem te ver, né? Eu acho. Não era sem isso, sem ver. E aí depois vai outras pessoas que te viram e fazem o teu relato. E aí é muito sensacional, porque o relato, o desenho de você falando de você, não é tão bonito quanto o desenho, e as pessoas se impressionavam muito, né, com o outro falando, com o desenho do outro falando delas, assim, porque era lindo e elas não viam aquilo. Não se enxergavam. Exato, então acho que assim, a gente cresce muito com essa enxergando mais os defeitos do que as qualidades, né? Eu acho legal isso, porque eu sigo uma moça que fala sobre maternidade, que eu adoro, e ela tem 3 filhos, 2 meninas mais novas e um menino mais velho. E aí a menina do meio, ela falou assim, que outro dia ela estava assim, sei lá, assim, no supermercado, ela estava assim, eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa. E ela fala muito isso para a filha. Outro dia a filha estava no espelho olhando e falando, eu sou tão bonita, né? Eu achei tão legal. Essa menina tem 3 anos, cara. Eu achei tão legal, porque a mãe fala isso para ela, meu amor, você é tão linda, você é tão perfeita, né? Você é tão incrível, né? Você tem, né, assim, dando várias coisas para a menina falar. Não sei se ela fala isso também porque ela acha que a menina não gostava de si mesma, não sei, mas ela fala muito isso, eu achei tão bonitinho. Eu acho que a gente tinha que ensinar, assim, para, né, para todas as crianças, né, para perder um pouco esse medo. Eu não sei o que é, né, exatamente, mas já falar, filha, você é capaz, você vai ser, né, você é uma criança linda, você vai, sabe, você tem que gostar de você mesma. Isso é uma coisa que eu tento falar muito com as minhas filhas. Gente, a gente tem que gostar da gente mesmo antes da gente gostar de outra pessoa. Eu acho que essa é a chave, né? É gostar da gente mesmo antes de gostar de outra pessoa, porque a gente que aprende a se amar a si próprio primeiro, né? E depois vem os outros. Mas falando, né? Vamos falar um pouquinho da questão lá da Yasmin. O que foi que exatamente que eles falaram do corpo dela? Eu lembro deles falarem que ela estava com o rosto ok, mas que a bunda dela era estranha. Isso. Falaram isso. E falaram mais alguma coisa? E aí não, ainda tinha um babado tipo do outro falar que, ai meu Deus, eu não posso ficar olhando para ela. Que daí foram pessoas diferentes, que esse foi o primeiro a sair. Então, primeiro falaram isso, né, que ela era muito bonita, então não poderiam ficar perto dela, porque senão as esposas iam ficar com ciúmes, então assim, porque até ela se vestia de um jeito muito sensual, né, e aí... porque ela gosta muito de transparência, né, então é algo próprio do estilo dela. Sim. E aí essa transparência acaba mostrando mais o corpo, então os homens estavam incomodados. E aí é muito engraçado, né, que coloca a responsabilidade na pessoa que está vestindo, né, e eu acho que sempre é assim, né, a responsabilidade é sempre de quem está vestindo e não a de quem não consegue lidar com algumas questões, né? Exatamente. E eu acho que isso para de olhar, tipo assim, exatamente. Oi, né? Vai fazer uma autoanálise, né? Por que tá olhando, né? Por que tá Mas ele não. E aí o mais engraçado tanto? foi que as pessoas começaram a postar na internet falando exatamente disso. O cara tá lá falando da Yasmin Brunet, que se veste com transparência. Ele tava conversando com a Vanessa Camargo e com outro cara. Ele estava de toalha, com a parte de... A toalha amarrada na cintura, com a parte de cima totalmente exposta, né? Porque o homem pode. E toda hora ele encostava na Vanessa Camargo. Toda hora ele encostava. E eu falei, gente, como é que uma pessoa é tão hipócrita a esse ponto? Né? Por isso que normalmente as pessoas falam isso, né? De quando você fala do outro, você está falando mais sobre si mesmo. Exatamente. Né? Muito, muito complicado. Mas aí depois também veio um movimento na internet que fala assim: não vamos deixar ela se vestir do jeito que ela gosta de se vestir.
né? Porque isso é justamente o que acontece. Quando a gente recebe uma crítica, se a gente não consegue lidar com ela, se aquela crítica nos abala muito, a gente vai tentar abafar, mudando o nosso jeito. Eu acho que esse é um movimento que a gente não muito pode fazer. Precisamos sim encontrar formas aí de continuar vestindo aquilo que a gente quer vestir. Então foram esses dois movimentos, assim, primeiro, né, que até surgiu um termo, não sei nem se existe, mas surgiu esse termo que era gostosofobia, né? Que é medo de pessoas muito bonitas. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha visto falar também. Adorei. Não, inventaram, mas maravilhoso. É isso aí. O povo tem medo de pessoas gostosas. Oi, meu amigo, não olhe. É tipo, não, mas o que me dá agonia é isso, sabe? Porque assim, a gente tá lá conversando com o cara pode estar como você não tá olhando para ele do tipo, ai meu Deus do céu, eu não consigo me segurar. Porque a sensação que ele deu foi essa, do tipo, nossa, eu não posso ficar olhando para ela, não posso ficar perto dela, porque eu não consigo me segurar. Gente, é por isso que a gente mora num país que tem a quantidade de estupro que tem, né? Mas assim, não vou entrar nesse detalhe aqui, que eu acho que é demais. Mas a verdade é essa, é que os homens acham que eles podem e que eles têm o direito de, porque uma mulher está se vestindo sensualmente, de olhar, encostar, de não sei o quê. Ele só não estava fazendo isso aí porque eu estou sendo filmado, porque senão ele talvez estivesse tentando o tempo inteiro, entendeu? E aí eu lembrei aqui de uma pesquisa que fizeram lá sobre, você falou de estupro e tudo mais, que muitas vezes é a culpa da mulher e a roupa que ela está usando. Mas fizeram uma pesquisa de uma mulher usando uma burca. E a única coisa que mostravam eram os olhos. E mesmo assim ela recebeu cantadas e assédio. Eu não sei se você sabe, mas especialmente as pessoas que são estupradas, elas não estavam vestindo roupas necessariamente provocantes. A maioria estava de calça e camiseta e tênis. Então, assim, é uma coisa muito da sociedade em que a gente vive, né? O Brasil está muito ruim aí, né? Na questão de violência contra a mulher, de estupro, etc. e tal. Então, a gente é uma coisa muito, honestamente, é quase um gatilho para mim, porque eu tenho 2 filhas, eu fico muito preocupada. É uma coisa que eu não gosto de ver, eu não gosto de falar, mas eu sei que está aí, que acontece, que existe. Então, a gente tenta tomar as precauções possíveis, mas, né? O Brasil é, tipo, se eu não me engano, é 2º ou 3º lugar em violência da mulher, se não é primeiro, não sei. Ultimamente, acho que alguém estava falando aí que já era 1º lugar. Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Mas a gente vê que essas pequenas coisas e que as pessoas não falam de volta, não reprimem, não falam assim, cara, você está falando errado, para de falar isso, não é para falar desse jeito, porque você também tem medo de levar um tapa na cara, sei lá como é que a pessoa vai reagir. Exatamente, que foi exatamente o que aconteceu ali. Exatamente. A primeira pessoa que saiu era uma pessoa que não tinha se posicionado de dizer, olha, isso é meio complicado, isso a gente não fala. E teve só um cara lá, que agora já não lembro o nome dele, que eu vi que estava falando isso, olha, a gente recebeu essa criação, a gente tem esse costume de olhar para a mulher como se ela fosse um objeto. Mas tem tantas coisas interessantes para falar de alguém, por que a gente precisa falar do corpo? Por que a gente não fala, olha, como ela é inteligente, como ela é esperta, né? Como que ela né? É muito complicado. Né? Ela é muito mais do que um corpo, ela é uma história de vida, cara. Né? Exatamente. Por isso que eu gosto do Big Brother, porque ele acaba trazendo essas questões que talvez, se não fosse por ali, muita gente que precisava ouvir aquilo, porque está fazendo essa coisa errada, não ouviria, né? E como tem uma repercussão da rede social muito grande, que as pessoas realmente, tanto de meme, né? Não tem um canal hoje que você... Até gente que fala mais sério e que traz umas pautas mais profundas, mais inteligentes, como a Gabriela Priori, certo? Sim. Então, tá todo mundo meio que falando, desde o meme, desde de uma pessoa que está misturando lá Foucault, Rousseau e tudo mais. Então, é interessante ver ali o que socialmente a gente precisa trabalhar e colocar isso
E essa questão do corpo realmente é muito importante a gente falar. E aí até eu queria trazer aqui outra questão, que aí é uma questão que eu vi muito acontecer na internet e eu particularmente acho errado. Eu acho errado a gente falar que o outro fez errado cometendo o mesmo erro. Então, por exemplo, saiu muitos memes na internet dizendo, olha quem tá falando do corpo dela. E aí as pessoas estavam fazendo a mesma coisa, falando do corpo dele. Então, assim, independente se é mulher, se é homem, se é bonito, se é feio, a gente não fala, né, do corpo, porque ele também tem as questões dele com o corpo dele, não é porque ele errou com ela que a gente vai errar com ele. Eu, pelo menos, vejo muito dessa forma, assim, sabe? Eu acho que se a gente bater na tecla aqui, falar do corpo fere, da mesma forma que falar da roupa fere, porque você está falando da roupa, você está falando das escolhas da pessoa, você está falando da história da pessoa, do que ela viveu, do que ela acredita, do que ela gosta. Que é o caso da outra menina que saiu já, né? Exatamente. Então, o caso da outra menina é que ela recebeu. Essa também é uma parte que eu gosto muito de assistir, que quando tem uma festa lá, é a produção que arruma a roupa para eles. E eu gosto de sacar o que a produção escolhe. Para a gente que trabalha com imagem, eu fico pensando, qual é a roupa que eu ia mandar para aquela pessoa, porque ela tem a personalidade assim, que ela gosta assada, ela se comunica dessa forma. Enfim, e aí a produção escolheu uma roupa para essa moça que, perto das outras, ela não tinha achado uma roupa tão legal. E aí aquilo impactou muito nela. Primeiro, ela era bem jovem, 20 e pouquinhos anos, então trancada numa casa, né? Que alguns gatilhos já começam quando enviaram a roupa e ela não gostou, ela começou a chorar e falou que não tinha gostado da roupa, porque ela era conhecida por ser muito brega. As pessoas falavam que ela era muito brega pelas roupas que ela usava, e aí tinham mandado uma roupa que ela considerava brega também. Então aquilo magoou muito ela, né? Então, eu acho importante trazer esse ponto, que é a mesma coisa, né? Se você falar assim, nossa, né, usar um adjetivo pejorativo para falar da roupa de alguém, aquilo pode trazer uma dor, né, uma dificuldade dela se expressar. Eles falaram que... Quem que falou que ela usava roupa brega? Isso foi na vida dela? Isso que eu não tinha entendido. Na vida dela. Mas os aí amigos dela sempre falavam que ela era brega. Mas ela não usava mais roupa brega ou ela ainda usa? Eu acho que ali ela estava bem ok. É que depende, né, muito. Da mesma forma que eu acho uma coisa bonita e o outro vai achar brega, Mas né? aí o que mandaram tava brega? Tava bem ruim mesmo? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver, não achei não que tava. É difícil comparado aos outros, e aí assim, ela já tinha uma rixinha com uma outra, que é a própria Yasmin Brunet, e aí a roupa da Yasmin eles capricharam, né? Entendi. Porque também é um programa super midiático, então aí queriam reforçar que ela mostrasse mais o corpo, então uma estava super mostrando o corpo, e essa que já tinha uma questão, né, de uma certa rivalidade aí, acho que a gente pode até falar sobre isso, viu que a roupa dela não era tão glamurosa, tão sensual, e ela se sentiu menosprezada também, assim. E aí isso foi gatilho para já terem falado da roupa dela antes do programa, né? Sim, que é, né? Eu acho que é isso aí que você falou, que é a questão das escolhas, é a escolha dela sendo questionada, é a história de vida dela sendo questionada. E talvez ela tinha esperança de estar num programa, a hora que eles mandassem uma coisa que fosse brega, mas talvez fosse mais glamurosa do que ela imaginou, não sei. Era bem glamurosa também, assim, era cheio de brilho, era total de paetê, se não me engano, pink. Tem que entender por que ela não gostou, né? Não sei, é o que eu falo. Escolher roupa é uma coisa muito difícil. E muito pessoal, né? E muito pessoal. Minha mãe mesmo fala comigo, Mariana, você é muito difícil de dar presente. Eu falo, sou, mas é porque a pessoa tem que olhar para mim, tem que olhar e entender o que é o meu estilo. E às vezes as pessoas querem dar um presente que tem a ver com elas e não com o outro. Nossa, minha mãe é total
total Não essa é? pessoa. E a minha mãe ama o estilo da minha mãe, assim, se tiver um trem delicado ali, é com ela. Ela gosta do delicado. Você é o Inclusive, é uma oposto. das palavras que ela mais usa para Sério? se expressar, assim. Ela, ai, que delicado. Ah, Olha esse prato, quanta delicadeza. ela, Ela fala muito ela isso, gosta então mesmo. é total o estilo dela. Por É, isso que também não dá certo se ela me dá presente. Muitas vezes não dá certo ela me dar presente, não, porque vai por essa linha mais delicada. vai dar errado, vai dar errado, mas Vai tudo bem. dar. Mas eu acho que é Inclusive, isso, né? só um paralelo Eu aqui, eu falo. comprei um prato. Ah, E é o prato, tem uma ilustração de uma mulher, assim, meio egípcia, uma coisa bem forte, sabe? A aham. ilustração do prato. Eu comprei e eu achei o prato maravilhoso, lindo. Ai, quero ver. Depois eu te mostro, achei maravilhoso o prato. Aí comprei, pensei, ai, nossa, minha mãe vai vir aqui, esse prato é tão lindo, será que ela vai falar do prato? Zero, não falou nada. Aí um dia a Nada, né? gente foi no Angelô, no mercado, aí ela viu um prato que era assim, cheio de detalhezinho de florzinho, minuciosinho, era o oposto do prato da egípcia. Ela, gente, que prato mais lindo, que delicadeza, olha esse prato, você não quer comprar esse prato? E eu, não, obrigada. Não, não, Então é não. isso, né? Cada um tem o seu gosto que reforça e que É, exprime aquilo que a gente acha que faz o nosso olho brilhar, que a gente acha bonito e é que isso. conversa com o nosso interior, né? Uhum. Então é muito delicado também. Da mesma forma que é delicado falar do corpo do outro, é delicado falar da roupa do outro, do É, acessório do outro. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Até a gente vê muito, assim, né, na época do Oscar e de grandes eventos de tapete vermelho, muitas pessoas, até da área da moda, falando. falando, Isso é né, bom, isso é ruim. Não ai, tem que bom ou vestido isso, ruim. Assim, exato, pode até ter um vestido que você não goste, realmente, mas enfim, ou que eles falaram para algumas pessoas lá. A menina que eu acho que era atriz do Lua Assassinato, da Lua das Flores, que é gorda. E o povo falava assim: ah, não teve um vestido até agora que o povo fez para ela. Tudo era vestido que já existia e parece que não está feito para o corpo dela. E aí eu acho até ok, porque assim, ok, acho que as pessoas deveriam estar fazendo o vestido para aquela pessoa gorda. E aí, um estilista eu acho que fez, que acho que foi o Christian Siriano, que foi, não sei em qual, não sei se foi no Oscar, se foi no Golden Globes que ela foi, e que o povo falou: nossa, agora realmente esse estilista fez o vestido para ela e acertou, e tá legal e tal. Então, assim, tem essa questão também, né? Dos estilistas não quererem fazer coisas para pessoas gordas, não sei. Mas o falar, eu já falei muito em alguns tempos atrás, e já tem uns anos que eu não falo mais também sobre ossa, quando posto alguma coisa, eu falo, ai, que lindo esse vestido, gostei disso, gostei daquilo, e eu não falo mais dos outros que eu não gostei, e eu não gostei, e a minha preferência, pronto, acabou, né? exato, porque sempre vai ter gente que não vai gostar da mesma forma que vai ter gente que vai gostar, e eu acho que essa é a Exatamente. grande graça, né, É, do vestir, da imagem, é ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E quando a gente não gosta, é muito interessante também a gente parar e pensar, por mas por quê? que isso não É, me atraiu, né? Por que eu acho isso estranho? Por que eu não é, usaria isso? Porque são nessas conversas internas que a gente também vai descobrindo mais, né, do nosso estilo. exatamente. E muitas vezes a gente pode até querer estar naquele lugar É, e não é, conseguir ainda, e aí é. tá banindo aquilo, né? Tá achando aquilo feio. Até lembrei aqui o primeiro livro que eu li esse ano da Diana Garvin. Gente, esqueci o nome. Eu sou ruim de nome com filme, com Eu vi você livro. postar ele, né? Você postou Ai, ele no seu Insta, eu pois vi. A Vida Perfeita não existe. Eu acho que é esse o nome do livro. A Vida Perfeita não existe. Uhum. E ela traz lá um capítulo sobre inveja. Inclusive, ela cita uma psicanalista que eu estou muito interessada em ler o livro dela, chama Inveja e Gratidão. É o nome do livro dessa psicanalista. Eu achei muito interessante, quero ler esse livro. E ela traz um capítulo lá sobre inveja. E o livro é um apanhado assim do que ela já passou, Uhum. de livros e aulas de psicanálise que ela fez, e também de pessoas que mandaram seus depoimentos para ela. Ah, legal. E um dos depoimentos era uma mulher dizendo que ela falava muito mal de mulheres que postavam foto de biquíni na internet ou que faziam dancinhas com roupas bem
Sensual. Exato, de biquíni mesmo, e que ela julgava aquelas mulheres, que as mulheres não tinham inteligência, ou que elas eram fúteis e tudo mais. E aí, em uma conversa consigo mesma, na terapia e tudo mais, ela percebeu que ela queria estar naquele lugar. Que ela queria ter a coragem de se mostrar, né? Ela não ter esse medo, ela eliminar essa barreira do julgamento, da crítica do outro, e ela queria ter essa coragem de se expor daquela forma que as mulheres se expunham. Então, achei muito interessante, porque se a gente ficar só no gosto, não gosto, acho feio, acho isso, acho aquilo, e não ter essa conversa interna, talvez a gente não vai descobrir que talvez a gente está desgostando daquilo, reprimindo aquilo, porque no fundo a gente gostaria de estar naquela posição. Não estou falando aqui que todo mundo tem essa, né, esse desejo, não é isso, mas é que eu acho muito interessante essas reflexões, assim, de quando a gente sai do julgamento. Porque julgar, todo mundo julga, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas se a gente conversa com esse nosso julgamento, de perceber, pá, mas por que eu não gostei? A gente pode perceber uma coisa ali que pode ser interessante. É isso mesmo. Eu acho bem interessante isso. Eu acho que as coisas são, sim, mais profundas. Eu acho que não é todo mundo que tem essa noção. Eu acho bom que está sendo mais falado, mas ainda, né, ainda tem as questões dos homens. Você vê que as mulheres já estão mais unidas, né? Isso é uma coisa importante. Gente, sim. Isso é uma coisa muito legal de ver, porque antigamente tinha muita treta na época da Grazi, por exemplo, tinha muita treta de mulher com mulher. De mulher com mulher. Acho que a gente melhorou muito essa visão de que as mulheres devem construir uma comunidade, né? E a gente deve se dar a mão e não ficar falando mal da outra. Mas ainda tem os homens que estão lá falando, né? E não adianta, né? Tem, mas também já tem um movimento dos homens entendendo que aquilo não é correto e já corrigindo outros homens, ou pelo menos já não falando, né? Mas precisa melhorar muito, né? Nossa, com certeza. Mas aí, da parte das mulheres, eu acho que a gente ainda também precisa dar muitos passos, né, nesse sentido. Sim. Mas vejo que estamos evoluindo. Eu acho que estamos, sim. Inclusive com a gente mesma, né? A gente está se tratando, né, com mais respeito de tantas conversas, né, tantas discussões que a gente se depara. Eu percebo isso, percebo até comigo, assim, que... eu também. Cada vez mais, com certeza. E aí, quando a gente vê ali um defeito, a gente também já consegue parar e pensar, tá, mas isso, eu quero comprar essa luta? Eu realmente me importo com isso. Até vou dar mais um exemplo. Esses dias eu tive que fazer umas fotos de biquíni. Não, eu comigo mesma para mandar para ver se rolava ali de entrar numa agência de modelo. E aí eu fui bater e fazia muito tempo que eu não me olhava de corpo inteiro, de biquíni. Gente de Deus. Aí eu vi, gente, mas o que é isso? Não tinha isso, né? Assim, celulite na perna, uma flacidez e tudo mais. Gente, meu Deus, o que é isso? Aí eu pensei, essa é uma luta que eu quero comprar, porque vai me exigir, né? Eu quero comprar essa luta. Aí eu parei e pensei comigo, não, eu quero comprar, porque eu acho que isso, no momento que eu tô, vai me ajudar a me sentir melhor, eu vou me sentir mais saudável, né? Eu vou me sentir, vai me ajudar com a questão também do envelhecimento, vai me ajudar. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que eu tô meio que fugindo, né? Eu tenho que ir para academia e fazer uns exercícios um pouco mais fortes, e tenho que tomar água, e tenho que me alimentar melhor, e tenho que dormir, e fazer todas essas coisas. Então, eu vi, assim, que realmente era uma briga que eu queria comprar para me ver melhor comigo mesma. Então, antes eu não tinha muita essa consciência, sabe, Mário? Eu olhava assim e ficava mais na reclamação e tentando esconder de mim mesma aquilo e não buscava a solução para aquilo, sem saber, inclusive, se eu queria a solução, porque tá tudo bem não querer, né? Então, eu acho que a gente tem aprimorado isso. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado também, que entrar em coisas de modelo é sempre aquela cobrança que talvez seja além
do que Sim. precisa ser também, né? Sim, e aí você tem que ver total. exatamente assim, se isso não vai virar uma paranoia, porque para muita gente vira. Então tem que tomar muito cuidado. Acho que são muitos pontos aí que a gente tem que tomar cuidado, querendo ou não. Eu sei que você está muito mais num momento muito melhor, né? Mas Total. acho que era uma coisa que precisava ir, digamos assim, ir devagarzinho, mas Não, total. entendendo, né? Inclusive, quando me chamaram lá para uma reunião, eu pensei, ai, vou, não vou, vou, não vou, que preguiça, mas aí, por questões até financeiras, eu pensei, tá, vamos ver qual é, vou. E aí eu fiquei feliz comigo mesma, porque a forma que eu fui foi uma forma muito mais madura. Porque é cheio de regra, assim, sabe? Ah, você tem que vestir Sim. assim, você não pode usar aquilo, até de roupa, sabe? E eu pensei, não, eu vou bem eu, porque se eles quiserem é isso aí, porque eu não vou ficar me moldando, né, ser outra pessoa, ter outro corpo que eu não tenho. Sim. E aí eu fui bem eu e acabou dando certo, depois eu que não quis continuar, mas enfim. Legal. Fiquei feliz disso, assim, de ver essa maturidade, que aí, de novo, né, todas essas reflexões, a gente tá ali com a terapia, esse grupo de apoio de mulheres, né, que estão te levando para cima, acho que toda esse combo que faz com que às vezes a gente consiga dar uns passos que no passado a gente não conseguia dar, né? É isso, exatamente. E qual é, então, o nosso Exercício. Caramba, o exercício são duas partes, gente. Então, a primeira é a gente fazer uma lista de 3 coisas só. Eu até falei para mais, vamos botar 5? Aí, não, vamos começar com 3. 3 já tá ótimo. Então, 3 coisas aí para você se dar elogio para você mesmo. Então, que 3 elogios você se faria? Esse exercício é importante porque se a gente perguntasse o oposto, muitas vezes a resposta ia vir muito mais rápido. Muito assim, mais 30 rápido, segundos você já ia pam, 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 é isso, isso, isso. Então a gente está tentando trazer o contrário, né? Para o elogio vir na mesma velocidade que vem a crítica, né? Seria maravilhoso isso. Então pensa aí quais seriam os 3 elogios que você se daria. Sim. E o outro envolve roupa, né, Mari? Exato. A gente às vezes tem medo ainda, né? Que era o que a gente estava falando aqui no início. Medo ser de julgado, usar né? Ser isso. julgado. Medo de ser julgado pela roupa que a gente está usando. Então, fazer esse teste. Um dia você colocar uma roupa que você tem aí, que você acha que você vai ter um julgamento um pouco mais duro, que talvez você não tenha, acha que não tem condições de lidar, você coloca aquela roupa, vai consciente, presta atenção no que você vai sentir. Porque muitas vezes esse julgamento, ele também está só na nossa cabeça e no final das contas tu vai receber um elogio com essa sua roupa, né? Não, e isso é muito engraçado, porque às vezes a gente acha que as pessoas vão olhar e as pessoas nem olham. As pessoas não estão nem aí, elas estão vivendo a vida delas. Você é só mais um, tá, gente? Não se esqueçam disso, que a gente é só mais um entre 8 bilhões. Então, assim, honestamente, 90% das pessoas que cruzarem com você não vão estar nem aí pro que você está vestindo. Você pode estar vestido de carnaval. Eu outro dia passei por um monte de gente vestido de carnaval, sei lá, porque era início de janeiro, eu olhei pro povo e falei, gente, o povo já tá vestido de carnaval. Mas só falei, gente, o povo tá vestido de carnaval. Eu continuei andando, e ok, tipo, vida segue. Ai, maravilhoso. Mas conta aí pra gente, 2 elogios teus e que roupa que tu usaria? Eu vou falar de coisas que eu vou pegar da minha infância. 2 ou 3, né? 3, eu não sei se eu consigo pensar agora. Não, 2, já tô aliviando. Porque 1 fica pouco e 3 talvez vai ficar muito. Então, 2 elogios aí. Gente, olha como é difícil. Eu também tô aqui meio travada para falar isso, que a gente não tinha combinado. Não. Por isso aqui, quem sabe faz ao vivo. Mas olha só, a Mari falou que ela tem uma boa autoestima, que ela tá. E olha como mesmo assim é difícil a gente se dar o elogio. Então, por isso que esse exercício é muito importante. Tire um tempinho do dia e faça esse exercício. 3 elogios para você. Não, gente, eu não vou conseguir nem responder. Não sei o que responder. Respira.
Tá me dando, só tá me respirando. Tá, eu vou falar os teus, então. Eu falo os teus, você fala os meus. Tá, você é uma mulher extremamente criativa e muito alegre. Não tinha passado pela minha cabeça. Não tinha? Não. Eu daria criativa e alegre, 2 elogios. Eu acho você muito sensata, e aí não só sensata, mas muito amigável, que é uma coisa que eu acho que eu não sou tão, sabe essa coisa, eu sou mais pá, você é mais suave nesse sentido, então sensata e suave nesse sentido, mas também muito inteligente, muito culta. Ai, obrigada, Mari. Ai, eu também não me daria essas palavras, não, sim. Tá vendo? Mas é legal que a gente vê as pessoas de outra forma e a gente não se vê, sei lá, o que eu tava imaginando. Eu falei, tá, não vem nada na cabeça, o branco. Mas isso, né? A hora que eu falei isso aconteceu comigo também, fiquei travada, assim. Mas, claro, a gente está aqui fazendo podcast falando, né, para todo mundo, mas no caso, você que está aí fazendo exercício, é só você com você mesma. Então, sério, pega um papel, uma caneta e coloca aí que ninguém vai te julgar, é só você com você mesma e esse vai ser um exercício bem importante. E depois, se você quiser, claro, você pode fazer isso que a gente fez aqui também, pedir aí para uma amiga, ver quais são as palavras que ela vai falar de você, e você também fala dela, e a gente começa a criar essa rede aí de esporte positiva, de corpo, de roupa, de tudo. E qual é a roupa, Mari, que você usaria? Minhas calças faz esse balão. Teste. Minhas calças balão. Porque, assim, não só minhas calças balão, minhas saias de tule e minhas calças balão, porque são coisas que são mais, tipo, as pessoas às vezes olham, porque é diferente. Outro dia eu tava fui viajar com uma calça que eu tenho. Aqui eu fui para Curitiba, sabe? Uma preta, que é bem balãozão. Sei, lindona. E ela é linda, mas é aquilo ali. Ela vai no corpo porque ela é muito grossa, então ela acaba ocupando muito espaço, muito volumosa. Mas não é assim, gente. Eu cheguei no aeroporto, um monte de gente, tudo quanto é tipo. Não vi ninguém olhando para mim do tipo assim, nossa, sabe assim, as pessoas param e ficam olhando de cima e embaixo. Não vi nada disso. Nada. Então, a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, viu? Que isso dá pano pra manga. Dá. Que muitas vezes a gente realmente fica achando que o outro vai falar total, assim, e a gente se surpreende que não tá nem aí. Nos episódios atrás, eu falei que eu queria começar a usar mais paetê, que eu acho que eu não tô pronta, né? Preciso subir uns degraus aí, né, no estilo. Mas aí eu comprei uma saia antes do desafio começar. Antes do desafio. A gente não esqueceremos, estamos no 6º dia do desafio. 6º dia, caramba. Falta só 94. Só. Pensar nisso. Vai, fala, continua. Ela comprou a saia. Eu comprei a saia antes do desafio começar. Eu pensei, não, esse ano eu vou usar essa saia e vou dar esses passos ainda, subir esses degraus do meu estilo para eu começar a usar paetê para tudo, né? Que é uma coisa assim que para mim fica, ai meu Deus, vou chamar muita atenção. As pessoas vão olhar muito para mim, né? E aí eu usei a saia sábado para ir lá numa apresentação da bateria de carnaval que tinha. Gente, olha que eu desci do carro. Meu Deus do céu. Todo mundo falou. E era exatamente esse o medo que eu tinha. Só que eu tinha o medo que as pessoas iam falar e não iam querer estar perto de mim, que iam. Na minha cabeça era isso, assim, não iam querer estar junto, né? Iam me deixar de lado e tal. E foi tão gostoso, porque foi exatamente o contrário, assim, todo mundo falou, mas quis estar perto, né? E me tratou igual. Então, desmistificou na minha cabeça isso, né? Que eu ia ser deixada de lado. Então foi muito legal e eu pensei, eu amei, né? Quero usar paetê agora. Interessante essa sensação sua, esse sentimento seu, assim, eu não sei o que é que cada pessoa sente, né? Eu não sei o que é que eu sentia antigamente também, mas é porque tem muito tempo já que eu já uso coisas diferentes, porque eu gosto, às vezes, de deixar, talvez, as pessoas meio desconcertadas mesmo, e eu acho que é legal deixar a pessoa, tipo, com esse estranhamento, né? Eu lembro que eu tinha, que nem era tão estranho assim, mas eu tinha 15 anos, em 1995, eu pedi de aniversário para minha mãe um casaco que era bem caro, mas ele tinha um pelinho preto. Ele era preto, com uma textura, e ele tinha um pelinho preto até aqui assim, ó. Então aqui tudo, né, na gola inteira, até o final, ele tinha um pelinho preto.
E eu usava aquilo numa época que ninguém usava. Eu tinha 15 anos, né? Então todo mundo falava, meu Deus, não sei o quê, esse seu casaco, não sei o quê. Mas todo mundo falava, nossa, sua cara, sua cara. E eu falei, que bom, entendeu? E aí eu consegui, eu acho que depois das pessoas falarem que era minha cara, de ir me soltando já ali depois dos 15 anos, e já gostando de coisas diferentes, e cada vez mais, sabe? Então... Mas eu fui muito padrãozinho uma época também, tá? Já vivi muito no padrão. E aí eu acho que a hora que eu falei que eu não gosto de ser igual a todo mundo, é a hora que a gente fez a consultoria de estilo, né? Que a gente começou, eu fiz antes, começou a fazer, depois junto e tal, a gente se faz em si mesma. Eu falei, cara, é um mundo. Eu sou um mundo, né? Eu sou o meu próprio mundo. E aí eu fui buscar isso muito, assim, e rolou demais. Enfim. Ai, que maravilhoso! E é muita liberdade, né? Eu acho. É o que a gente sempre fala, né, Flávia? Vamos continuar falando. Gente, faz consultoria de estilo com a gente, porque é muita liberdade. Eu acho que a gente ganha uma segurança, uma confiança, uma liberdade que vocês não têm noção. É muito legal. A gente sabe porque a gente fez a consultoria, né, para, obviamente, fazer isso com outras mulheres. Eu acho que isso para mim é muito importante. A Flá também atende homens, eu só atendo mulheres, mas para a gente, porque a gente foi vendo cada vez mais como é legal, e como é divertido se vestir, como é libertador, né? É muito divertido, muito mesmo. E assim, dá cada vez vontade de explorar mais. Também tem isso, né? Dá. É muito legal. É isso. Então é isso. Muito obrigada. Rendeu, porque a gente não fala só sobre BBB, e obviamente a gente sabe que a gente vem falar sobre padrão de beleza e corpos, e aí o trem rende mesmo, não tem jeito. Ai, mas foi ótimo, amei. Também, então até a próxima semana. Próxima semana tem mais uma convidada especial. Ah, não é na próxima, é outra, na próxima, já. Já? Uhum. Carnaval. Mas vai ser dia 1º, não vai? Mas não tem mais uma quarta-feira? Não. Agora eu fiquei perdida. Bom, não sei, mas tem uma convidada em breve, ou no próximo ou no outro, tem uma convidada para falar de carnaval. Vocês vão gostar. Vão. Um beijo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.